Bom dia, que a graça do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e o amor de Deus esteja conosco, e o Espírito Santo também agora ilumine nossas mentes e corações por meio da sua palavra. Amado Senhor, nos colocamos neste momento também humildemente, mais uma vez, diante da Tua palavra, que aqui temos ouvido, tem sido proclamada, lida também nesta manhã. E, Senhor, aquieta-nos e abre o nosso coração e mente, para que essa Tua palavra preciosa, Evangelho de salvação, alcance os nossos corações e nos encaminhe a uma vida de atitude coerente com o Teu querer no dia a dia da nossa vida. Abençoa-nos assim, Senhor querido, no falar e no ouvir. Em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, hoje nos reunimos neste dia da igreja para celebrar um marco histórico, como a gente já mencionou. 200 anos de presença luterana neste país. Não temos uma data específica. O ano é o ano em que comemoramos. 1824, imigração alemã, os primeiros luteranos pisam essa terra e aqui vão constituindo igreja. Tem uma jornada nessa terra também como igreja de Jesus Cristo neste país. Isso me faz lembrar de maneira especial uma palavra do profeta Samuel, quando ele consegue, pela graça de Deus, subjugar os filisteus na região de Mispá. Os filisteus que haviam atacado Israel e subjugado Israel, e Samuel clamou ao Senhor que os socorressem, assim Deus o fez, dando-lhes a vitória sobre este povo inimigo. E então Samuel pega uma grande pedra, a coloca entre as cidades de Mispá e Gesana, e dá um nome a essa pedra, um marco. E ele chama essa pedra de Ebenezer, 1 Samuel 7:12. Ele dá um nome a esse marco, a esse momento, Ebenezer, até essa rocha de ajuda, rocha de salvação. Nós temos como referência bíblica a palavra rocha para o Senhor muitas vezes, também no Antigo e no Novo Testamento. Ele é a nossa rocha. Mas ali ele diz uma coisa: até aqui nos ajudou o Senhor, até aqui nos trouxe o Senhor, um marco. No nosso caso, 200 anos. Nossa caminhada de fé tem sido guiada pelo Senhor. Assim, expressamos também aqui nesta manhã. Não é nosso mérito, não são apenas nossas forças, não é nossa inteligência, nossos argumentos. Nós fomos carregados pelo Senhor. Colocamos esse marco hoje, celebrando essa data em culto, reconhecendo igualmente nós, até aqui nos trouxe o Senhor. Por isso a Ele toda a honra, toda a glória, hoje e sempre. Aliás, o tema e o lema da ISLB, colocados e apontados antes já no cartaz, no banner que aqui está, para o biênio 2023-2024 se entrelaçam com o nosso tema de hoje. O tema da igreja é ISLB, Igreja de Jesus Cristo. Nós hasteamos mais alto, como o Newton bem colocou, o colega Newton, na abertura do culto, nós somos Igreja de Jesus Cristo. Sim, Igreja Luterana. Essa é a nossa marca, nosso jeito de vivenciar a fé, mas queremos também declarar com todas as letras, sem dúvida alguma, somos Igreja de Jesus Cristo. Igreja de Jesus Cristo no Brasil, Igreja Luterana, que tem marcado sua presença nessa nação. E essa é a nossa marca,
Esse é o nosso chamado. Ele é a nossa esperança. E é bom, e é com o coração cheio de agradecimento que nós também voltamos o nosso olhar para o lema da nossa igreja, já lido aqui há pouco, de Mateus 28, especialmente o verso 20 final, verso 20b, onde Jesus diz: eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Esta é a última palavra, a última frase do Evangelho de Mateus, última palavra de Jesus no Evangelho de Mateus, que Jesus dirige a seus discípulos. E essa palavra está no contexto assim conhecido como a Grande Comissão. Eu repito, eu sei que acabamos de ouvir, foi lido, mas meu avô dizia uma coisa assim, tipo, zweimal hält besser, né? 2 vezes é mais garantido. E acho que a gente não vai se entediar em ouvir de novo. Jesus se aproxima dos seus discípulos e diz a eles: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, consequentemente, à luz dessa autoridade, vem o imperativo: vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ensinem esses novos discípulos, esses novos crentes, a obedecerem a todas as coisas que eu lhes tenho ordenado. E lembrem-se disso, eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Portanto, como Igreja de Jesus Cristo, nós celebramos o cuidado do Senhor, a sua direção, a sua presença a cada novo dia. E é quando olhamos para a história, quando olhamos para trás, no retrovisor da vida, percebemos que esta é uma realidade que nos tem acompanhado. Esse versículo nos lembra dessa promessa extraordinária e eterna do Cristo vivo. Ele está conosco. O verbo é tempo presente. É tempo presente, eu estou com vocês. Não apenas nos momentos de glória, nos momentos de vitória, nos momentos de alegria, mas também em tempos difíceis, de dificuldades, de aflições, de angústia, de dúvidas. Isso me faz lembrar Davi no seu salmo muito conhecido, o Salmo 23, quando Davi fala dessa relação com esse Deus eterno como uma relação de pastoreio, pastor e ovelha. E ele diz ao final, verso 4, mesmo quando eu andar pelo vale escuro da sombra e da morte, não terei medo, pois tu estás comigo. Tu estás ao meu lado, tua vara e o teu cajado me consolam, me protegem. E ele encerra o Salmo, verso 6, dizendo: certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida, e viverei na casa do Senhor para sempre. É esta a presença constante que nos tem sustentado ao longo de 200 anos, como igreja luterana neste país. E como comunidade do Redentor, digamos assim, a primeira aqui, né, a comunidade evangélica luterana de Curitiba, marca sua presença nessa cidade já por 158 anos. Então nós estamos quase empatados com os 200 aí de trajetória. Então, se queremos falar de presença luterana, precisamos falar de uma presença mantida pela fé. Uma presença mantida pela fé. Uma fé que nos coloca em total dependência desse Senhor, que tem toda a autoridade, mas também nos coloca em obediência aos propósitos dEle para as nossas vidas e para a sua igreja. E neste último encontro que Jesus teve ali com seus discípulos em Mateus 28, lido, ele faz 3 coisas.
Em primeiro lugar, ele dá aos seus discípulos a certeza sobre o seu poder e autoridade. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Não há nada que escape da autoridade e do poder do Senhor. Não há dúvida nenhuma de que este que foi pregado na cruz, torturado, zombado, cuspido, batido, pregado e cravado numa cruz e que morreu, a quem Deus não deixou na morte, mas ressuscitou, não há dúvida que dele vem todo o poder. Que todo o poder, ele é abrangente, totalmente abrangente para todas as áreas da vida, porque ele venceu a morte. Ele é o autor e consumador da vida. Ele e nele está em nossa esperança. Nós somos seus servos, servos de um Senhor cuja autoridade sobre todo o céu e da terra não é questionável. Em segundo lugar, Jesus dá aos seus discípulos uma grande comissão, uma tarefa. Ele não os deixou ociosos, passivamente esperando pela sua volta, para a qual ele vem preparando os seus discípulos, falando disso várias vezes. Eu vou para o Pai, mas eu voltarei. Jesus fala disso, mas ele lhes dá uma grande comissão. Nossa essência como igreja de Jesus Cristo, não é termos apenas programações de entretenimento, manter crente feliz e com a alma massageada com programas atrativos, esperando que Jesus volte. Jesus nos deu uma tarefa, uma comissão. Ele ainda hoje nos envia como sua igreja ao mundo, a proclamarmos seu evangelho em palavras, atitudes, ações concretas que apontam para o seu reino. E quando falamos em reino de Deus, estamos falando exatamente disso, do poder e da autoridade de Jesus. Estamos falando do seu governo sobre nossas vidas. E nossa tarefa é proclamar um evangelho, o evangelho, do qual Paulo fala, eu não me envergonho. Também nós não devemos nos envergonhar dele. Por quê? Diz Paulo, porque o evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então a tarefa que Jesus dá é, vão, ide, façam discípulos, levem o evangelho a pessoas, para que possam crer nessa boa nova, crer no Senhor Jesus, encontrar salvação, vida plena, abundante e eterna. Como igreja luterana, por anos, nos apegamos fielmente à ordem seguinte, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sem dúvida fizemos isso. Na verdade, eu creio que muitas vezes reduzimos a grande comissão a batizar nossos filhos, netos, bisnetos, e condenamos assim a nossa igreja, a nossa vida, como nossa existência como igreja de Jesus Cristo, a uma política de manutenção, muitas vezes, cujo resultado conhecemos, é de crescer, é encolher, é minguar. E as estatísticas ao longo dos anos que temos feito como ISLB, têm apontado para esses números muitas vezes decrescentes. Nossos olhos, eu creio, e assim percebo, graças a Deus, têm sido abertos, aos poucos, mas vão se abrindo, para o fato de que não é possível negligenciarmos a missão, o evangelismo, o anúncio e o testemunho desse evangelho. No ano de 2000, se não me falha a memória, falávamos na nossa igreja em recriar e criar comunidade juntos. E ali acompanhava um bordão, uma fala
uma frase, um chavão. Se eu não me engano, foi o pastor Arno Paganelli que criou essa frase, e ela foi embutida naquele processo que dizia: nenhuma comunidade sem missão, e nenhuma missão sem comunidade. Esse foi o moto do PAMI, do Plano de Ação Missionária da nossa igreja. Nenhuma comunidade sem missão, nenhuma missão sem comunidade. Comunidade de Cristo é comunidade missionária, que olha para fora, porque o nosso Deus é missionário. E toda missão leva a comunidade. Em Atos 2, já 47, mostra que, à medida que a igreja cresce, a partir do Pentecostes, diz ali, e o Senhor, dia a dia, ia acrescentando a sua igreja, seu corpo, aqueles que iam sendo salvos. Aliás, isso me faz lembrar de uma fala, uma pregação que eu vi, não é de muito tempo atrás, não, de Hernandes Dias Lopes, um pastor presbiteriano, falando da absoluta necessidade da missão. Ele dizia que se crente que não trabalha, atrapalha ou só dá trabalho. Crente que não trabalha, atrapalha e só dá trabalho. Igreja que não evangeliza, precisa ser evangelizada. A igreja que não pensa para fora, ela adoece. Os crentes começam a bater cabeça, pisar um no pé do outro, se encrencar, se enroscar, brigar. Igreja que só planeja para si mesmo, para sua felicidade interna, por assim dizer, um churrasquinho, uma festinha, uma comemoração, outra comemoração. Sim, nós estamos comemorando. Datas são importantes e precisam ser lembradas e celebradas. Mas se existimos só para dentro, para nós mesmos, nós viramos clube, ou morremos, e morremos. É preciso planejar olhando para fora. É preciso perceber esse chamado pulsando em nosso coração, que busca o perdido, como Jesus fazia. Um olhar para fora que pensa em como anunciar o Evangelho de forma relevante, marcante e desafiadora, de trazer e levar pessoas ao encontro com Cristo, com o Cristo vivo. Volto ao tema. Em primeiro lugar, Jesus deu a eles, na grande comissão, a certeza do seu poder e autoridade. Em segundo lugar, ele deu aos seus discípulos uma comissão, uma tarefa, uma missão. Em terceiro lugar, Jesus lhes promete a sua presença. Deve ter sido assombrador, por assim dizer, assombroso, para aqueles 11 homens da Galileia, o fato de repente ouvirem essa tarefa e receberem essa tarefa de serem proclamadores do Evangelho para todos os cantos da terra, de conquistar o mundo para Cristo. Inclusive, enquanto ouviam Jesus falando, eu penso que talvez os seus corações se apertaram, ficaram em dúvida. Cara, mas ele está falando isso para nós? Mas tão logo ele deu esta ordem, Jesus pronuncia a promessa. E lembrem-se disso. Eu estou sempre com vocês, todos os dias, até o fim dos tempos. E assim ele os enviou, como envia a nós, a cumprir essa grande tarefa de levar o seu Evangelho ao mundo. E junto com essa tarefa acompanha a promessa da sua presença. Eu estou com vocês todos os dias. Jesus, ao proferir estas palavras, estava, na verdade, se despedindo fisicamente dos seus discípulos. Mas, ao mesmo tempo, estava lhes garantindo presença contínua, continuada.
Afinal, ele vinha falando e preparando os seus discípulos que ele iria voltar ao Pai. Em João 14, verso 16 e seguintes, Jesus diz explicitamente, nesse contexto de despedida: e eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro encorajador, outro conselheiro, que nunca os deixará. É o Espírito da verdade. Jesus o identifica, é o Espírito Santo. O mundo não o pode receber, pois o mundo não o vê e não o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele habita com vocês agora, e depois estará em vocês. Não os deixarei órfãos, diz Jesus. Eu voltarei para vocês. Em breve o mundo não me verá mais, mas vocês me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão. E Jesus não está só falando da sua segunda volta. Nós vivemos hoje porque Cristo vive, está entronizado, mas Ele também vive em nossos corações. Ele está em nosso meio. E nesse mesmo contexto, um pouco adiante, capítulo 16 de João, Jesus retoma essa conversa e diz aos seus discípulos, a partir do verso 4, eu não lhes disse antes, porque ainda estaria com vocês mais um pouco. Agora, porém, vou para aquele que me enviou, o Pai, e nenhum de vocês me pergunta para onde vais. Em vez disso, vocês se entristecem por causa daquilo que eu lhes disse. Mas, na verdade, ouçam o que ele diz. Na verdade, é melhor para vocês que eu vá, pois se eu não for, o encorajador não virá. Se eu for, eu o enviarei a vocês. É preciso que eu vá para que o Espírito Santo venha. E aí Jesus conclui, diz verso 8, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Não é possível evangelizar sem a ação do Espírito Santo. Ele nos convence da nossa condição de pecadores. Ele nos leva ao arrependimento. Ele fala e testemunha da justiça de Deus e do juízo que haverá. Jesus já havia dito aos seus discípulos a esse respeito, quando ele falou da promessa de que daria o Espírito Santo a eles. Atos 1:8 é um texto muito conhecido. Vocês receberão poder, quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Não poder para um exibicionismo, mas poder para ser testemunhas de Jesus em toda parte, em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até os últimos cantos da terra. A gente viu o impacto do cumprimento dessa promessa na vida dos discípulos de Jesus no domingo de Pentecostes, aliás, que foi domingo passado. E esta promessa não foi limitada aos seus discípulos daquele tempo, não. Mas ela se estende a todos nós, seguidores do Senhor, hoje e até o fim dos tempos, até quando Ele voltar. Nos últimos 200 anos, nós luteranos no Brasil temos experimentado essa presença de maneira extraordinária, de várias maneiras. Desde os primeiros imigrantes que chegaram a estas terras, trazendo, como nos foi dito, e a mala continua aqui, trazendo consigo a sua fé luterana, e na mala vieram a Bíblia, o inário, o catecismo menor. Na mala vieram o jeito de celebrar culto ao Senhor, e até os dias atuais nós vemos a mão de Deus guiando, protegendo, abençoando a nossa jornada. Muitos de nós chegamos à fé
em Cristo, no contexto dessa igreja. E caminhamos com o Senhor no contexto dessa igreja luterana. Eu tive o privilégio de conhecer a esse Cristo muito cedo, porque tinha acesso na comunidade ao culto infantil, à escola dominical, ao ensino confirmatório. A palavra nos era testificada em casa e nós pudemos acessar esse evangelho e conhecer a esse Cristo. Cremos como igreja que fé e ação andam juntos. Nossa fé luterana se baseia em 4 pilares centrais estabelecidos lá na Reforma, que trago rapidamente à nossa memória. Sola Escritura, somente a Escritura; sola fide, somente a fé; sola gratia, somente a graça; e solo Cristo, somente Cristo. Estes são os pilares sobre os quais edificamos a nossa vida de fé. Mas ainda assim, essa não é uma fé passiva, é uma fé que conduz às obras. Como Tiago vai dizer na sua carta, fé sem obras é morta. Manter a fé não é uma tarefa passiva, requer ação, requer dedicação, requer compromisso. Os primeiros luteranos que chegaram ao Brasil enfrentaram desafios tremendos: adaptação a uma nova cultura, barreira da língua, recomeçar do zero, desbravamento, construir, plantar, as dificuldades econômicas, sociais. No entanto, a fé em Cristo foi a âncora que os manteve firmes. E eles construíram igrejas, estabeleceram escolas, formaram comunidades baseadas nesses princípios luteranos de fé, da graça, do serviço, do amor. Hoje, somos herdeiros desse legado. Nossa missão continua a ser a mesma. A missão de proclamar o Evangelho de Cristo, de servir ao nosso próximo em amor, de viver uma vida que reflita o amor de Cristo. Aquilo que Jesus diz a nosso respeito: vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Cada culto, cada ato de caridade, cada palavra de encorajamento é um testemunho vivo da presença do Deus vivo em nossas vidas, por meio do seu Espírito. Em nossa comunidade evangélica luterana de Curitiba e adjacências, que hoje aqui está reunida, temos inúmeros exemplos da presença de Deus. Vemos isso nos nossos momentos e tempos de adoração, onde somos alimentados pela sua palavra, vivenciamos a comunhão com o Senhor e com os irmãos, onde sentimos paz, alegria, mas também nos sabemos desafiados pelo Espírito a servi-lo portão afora. Vemos isso na dedicação de nossos membros, que oferecem seu tempo, talentos, dons, recursos financeiros para o crescimento da obra do Senhor, para colocar sinais desse reino. Vemos isso na nossa atuação social, onde buscamos ajudar pessoas necessitadas, ser luz de Cristo em meio a trevas, seja nas instituições que nós temos, creche, o lar de idosos, a FLAS, Fundação de Luterana de Assistência, colégio e assim por diante, Dorcas. Mas, acima de tudo, vemos a presença de Deus no nosso compromisso com a sua palavra. A Bíblia nos guia, nos consola, nos desafia a sermos melhores discípulos de Cristo. Somos edificados em maturidade à semelhança de Jesus. Não é sem motivo que somos conhecidos como a igreja da palavra. É através da palavra que renovamos nossa fé, que encontramos força para enfrentar os desafios da vida. O salmista já nos assegurava disso. Como é feliz e abençoado o povo que aprendeu a aclamar-te, Senhor, e que anda na luz da tua presença.
Afinal, os desafios sempre existirão. Nossa vida em Cristo, como Igreja de Jesus Cristo nesse país, envolve um chamado para o futuro. Quando celebramos 200 anos, a nossa tendência sempre é olhar para trás, mas precisamos olhar para frente. Enquanto celebramos o bicentenário, somos chamados a olhar para o futuro, com esperança e determinação. Como o pastor Gerson Johnny Fischer não está aqui hoje, ainda me escreveu essa semana, me colocando uma frase, um pensamento que eu disse para ele que eu usaria aqui. Ele disse: sobrevivamos sempre contrabalançando entre passado e futuro, pois o presente não existe, a não ser em perspectiva da eternidade. O passado pode angustiar, o futuro é incerto, mas na graça, somente na graça, se pode viver o eterno que se antecipa no presente. Isso também me faz lembrar do profeta Jeremias, no seu livro de Lamentações. Jeremias, conhecido como profeta chorão, muitas vezes lamentava, chorava diante de Deus, e ele escreveu um livro chamado Lamentações, e no capítulo 3 ele diz o seguinte: ele grita, eu grito, meu esplendor se foi, tudo o que eu esperava do Senhor se perdeu. Como é amargo recordar meu sofrimento e meu desamparo. Lembro-me sempre destes dias terríveis, enquanto lamento a minha perda. Ainda assim, eu ouso ter esperança quando me recordo disso. Olha o que ele se recorda. O amor do Senhor não tem fim. Suas misericórdias são inesgotáveis. Grande é a sua fidelidade. Suas misericórdias se renovam cada manhã. Digo a mim mesmo: o Senhor é a minha porção, por isso esperarei nele. O Senhor é bom para os que dele dependem, para os que a ele buscam. Portanto, é bom esperar em silêncio pela salvação do Senhor. Então, amados, a presença de Deus que nos sustentou até agora é a mesma que nos guiará adiante. Temos a responsabilidade de passar adiante este legado de fé para as próximas gerações. Mais do que isso, temos a responsabilidade e o privilégio de anunciar esse evangelho a todos aqueles que o Senhor coloca em nosso caminho. Também a nossa geração é dada esta comissão de testemunhar do grande amor de Deus, provado em nosso favor em Cristo Jesus. Por meio do profeta Isaías, lido aqui pelo João Carlos, Deus anunciou já esta boa nova ao seu povo daquele tempo. Boas novas que viriam ao mundo por meio do seu servo, o Messias, o Cristo. Palavras essas, aliás, que Jesus assumiu integralmente para si. Não só quando João Batista mandou perguntar se ele de fato era o Messias, mas também num contexto lá na sua cidade, em Lucas 4, quando Jesus, cheio do Espírito Santo, volta para a Galileia, e relatos a seu respeito se espalham rapidamente por toda a região, e ele ensina nas sinagogas e todos o elogiam. E quando Jesus chega a Nazaré, sua cidade de infância, foi à sinagoga no sábado, como era seu costume, e se levantou para ler as Escrituras. E alguém entregou para ele, o assistente, o livro do profeta Isaías. Ele abriu o rolo, encontrou o lugar que estava escrito exatamente essas palavras de Isaías que nos foram lidas aqui pelo João. O Espírito do Senhor, mas eu estou lendo agora de Lucas. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois Ele me ungiu a trazer boas novas aos pobres. Ele me enviou a anunciar que os cativos serão soltos. Ele me enviou para dizer que os cegos verão,
para fazer com que os cegos vejam, os oprimidos sejam libertos, e que é chegado o tempo favorável do Senhor. E aí Jesus fechou o livro, o rolo, devolveu ao assistente, e todos na sinagoga tinham o olho grudado nele. E então Jesus diz: hoje se cumpriram as escrituras que vocês acabaram de ouvir. Eu sou o Messias, eu que estou no meio de vocês. Não é à toa que daqui a pouquinho eles querem jogar ele precipício abaixo. A evangelização, a cura, a libertação, a reconciliação, a justiça, a misericórdia, a celebração, são ingredientes essenciais da missão de Deus, exemplificada e executada pelo seu servo, o Messias, o Cristo. Modelo também para a nossa missão integral, como povo de Deus nos dias de hoje. Essa mesma palavra segue a nos impulsionar e a nos desafiar. Que possamos continuar firmes na fé, proclamando com ousadia o Evangelho, vivendo de acordo com os ensinamentos do Senhor, colocando sinais desse reino. Que nossas comunidades sejam um farol de luz e de esperança, mostrando ao mundo que a presença de Deus é real e transformadora de vidas. Assim, meus queridos irmãos e irmãs, celebramos com alegria e gratidão 200 anos de presença luterana nessa terra tupiniquim. Que possamos lembrar dessa promessa do nosso amado Senhor. Lembrem-se, eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Que essa certeza fortaleça, nos inspire, nos guie, nos anime, nos encoraje a continuarmos seus servos, falando, testemunhando de um evangelho que continua sendo poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Amém. Amém. Pai querido, implanta a tua palavra em nosso coração. Pelo teu poder, poder do teu Espírito Santo, mobiliza-nos, Senhor, a sermos servos fiéis, servos obedientes. Assim, colocamos nossas vidas em tuas mãos, para que por meio delas continues a agir ainda hoje. Amém.